dia! Bom dia! Pra que lado você vai, hein? Quando todo mundo foi pra lá, você vem pra cá? Quando todo mundo levanta a perna, você ainda tá tentando entender o que fazer com o seu braço? Então calma que você não tá sozinho nesse mundo! Sou uma negação pra dança. Adriano, calma. Eu também achava que era, eu ficava assustado com isso e hoje eu não me assusto mais. Até porque quem dança, os seus males espanta! O neurologista Dr. Tarso Adoni está aqui para explicar os caminhos da coordenação motora no nosso cérebro. E acredite, você pode descobrir os atalhos para encontrar o passo e o ritmo certo. É gostoso você perceber que um dia você conseguiu fazer uma coisa, no outro dia você conseguiu juntar essa com mais uma. E outra, e mais outra, e hoje a gente vai se juntar na Zumba com o professor Marlon Alves, está conosco. Falei, não precisa se preocupar em acertar tudo, não. Aliás, não precisa se preocupar com nada. Muito agradável você assistir a pessoa numa luta psicomotora com a sua dificuldade. É divertido. O grande bailarino eu já conheço. Você é um grande bailarino? Então manda um vídeo pra gente através da hashtag Você no Bem-Estar. Você é o contrário de tudo isso? Tudo bem, manda um vídeo também. Manda pra gente. Olha o seguinte, nós estamos acompanhando aqui uma grande aventura no mundo da dança que eu estou participando. E no episódio de hoje da nossa aventura, Quem Dança Seus Males Espanta, a gente vai falar exatamente sobre o drama de muita gente. A coordenação motora. Vamos ver como é que isso está acontecendo? Dizem que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Eu acho que eu vou mais pela intuição e tento ficar ligado um pouco na contagem sempre, né? É gostoso você perceber que um dia você conseguiu fazer uma coisa, no outro dia você conseguiu juntar essa com mais uma. A gente que é amador na história da dança, a gente quando erra, a gente fica, né, fica sem eixo, né, cara? E o que bota a gente no compasso novamente é a contagem. 1, 2, 3. Ver o movimento é uma coisa. Fazer o corpo realizar exatamente aquilo que é preciso, aí já é outra. Direita, esquerda, cruza, pula, gira. Dessa vez, eu não sou o único perdido por aqui não, gente. Regina, minha companheira das mais assim, identificáveis, né? Porque quando eu vejo que você está indo para um lado, Regina, eu estou indo também. Mas nós estamos indo para o lado errado. É o lado errado, é o lado errado. Eu tenho bastante dificuldade, porque eu nunca trabalhei assim com o corpo. Quando surgiu esse projeto, eu falei, eu quero fazer porque eu me identifico um pouquinho. E aí eu me inscrevi e vim para a audição. E a principal dificuldade, não só dela, mas de muita gente aqui, é com a coordenação motora. Uma aptidão que a gente desenvolve desde a infância. O corpo, ele traz as marcas do nosso desenvolvimento. Quais foram as nossas etapas de vida? Como que eu me eduquei? Eu fui devidamente abraçado quando era bebê, estimulado. Rastejei, gatinhei, consegui ir me pendurando nos espaços. Então a coordenação motora é um grande monstro a ser vencido, é onde mais assusta. A coordenação te expõe muito nas suas dificuldades básicas. Um dos recursos que o Ivaldo usa nos ensaios para chacoalhar o nosso cérebro são essas linhas aí. Todo final de aula, lá vem elas. É o último do dia, depois começa as linhas do quê, Fernando? São as linhas da tortura, Ivaldo. Aquela linha é da tortura, realmente. Né? Quando ela põe em linha... Parece que a linha não tem fim. Parece que ela tem 78 quilômetros. E você olha as pessoas da frente fazer e pensa, não, isso é tranquilo, eu vou fazer igual, mas não faz. Você tem 2 hemisférios cerebrais, você decidiu ser destro ou canhoto há muitos anos atrás
E o teu corpo vai criando vícios, seja, você morde mais de um lado, você pisa mais de um lado. Fazer o gesto para os dois lados, que não é necessariamente uma necessidade coreográfica, mas para o seu desenvolvimento é muito importante, porque você chega com desvios de coluna, com desequilíbrios de tonicidade. Tem que fazer os dois lados. Tá bom, Evaldo. Enquanto isso, a gente vai suando a camisa e continua com muita dedicação e muita disposição. Você pensa em desistir? Não. Não, porque eu acho que, para mim, assim, está sendo um trabalho muito bom, né? Comigo. Vou no meu ritmo, tento algumas coisas, das primeiras aulas, eu acho que até está um pouquinho melhor. É muito agradável você assistir a pessoa numa luta psicomotora, com a sua dificuldade. É divertido. O grande bailarino, eu já conheço. É normal eu lutar por essa dificuldade. Isso faz parte de uma conquista que eu tenho que ter sempre na vida. Uma conquista diária para vencer essas dificuldades todas. Tem um comentário no nosso auditório virtual que acabou de chegar no mural, vamos ver. O Nuno tá falando, Fernando, entra no ritmo da música Home. Hashtag você no bem-estar. Você acha que eu tô tentando fazer o quê aqui, ô Nuno? Home, entra! Ô, doutor Tássio, enquanto o ritmo tá ali, eu tô observando, aliás, meu cérebro tá prestando atenção, isso tá acontecendo realmente em partes importantes do nosso cérebro, né? Em etapas diferentes, né? Exatamente. A primeira coisa, quando a gente aprende a dançar, a primeira coisa é que eu preciso ter interesse. Qualquer atividade que eu vá fazer, eu preciso ter vontade. Então eu tenho vontade, presto atenção e começo a executar os primeiros passos graças ao meu lobo frontal. Uma vez que eu começo a executar o movimento, eu preciso receber uma resposta se os meus pés, os meus braços estão na posição correta. Isso é feito pelo lobo parietal. Então existe uma comunicação permanente entre o lobo frontal e o lobo parietal. Faço o ato motor, danço e recebo a informação de volta se o ato está sendo executado da maneira correta. Uma vez que eu aprendo este movimento, essa informação do novo passo de dança que eu aprendi, ele é encaminhado para essa região aqui, que é o cerebelo. E ela vai ficar, entre aspas, memorizada no cerebelo. Então, toda vez que eu for executar o passo que eu acabei de aprender, eu recupero aquela memória que ficou do passo que eu aprendi aqui no cerebelo. Só de olhar ou tem que fazer? Das duas coisas. Olhando, eu aprendo, eu reforço isso e fazendo, obviamente. São as duas coisas, observar e fazer. E tem gente que tem que fazer mais do que observar, né? Exatamente. Precisa de mais prática. A gente recebe aqui com muita alegria vários comentários, vários pedidos, várias sugestões. E a gente recebeu, pelo Fale com a Rede Globo, esse pedido de uma telespectadora muito querida lá do Rio de Janeiro. Olha o que ela pediu pra gente. Oi, bem-estar. Meu nome é Silvana, sou do Rio de Janeiro, tenho 41 anos e amo dançar zumba. Além de me ajudar a perder calorias, me deixa mais leve, me sinto muito mais feliz depois das aulas. A aula é como se fosse uma terapia. Com a zumba, a atividade física deixa de ser aquela coisa maçante, chata e passa a ser muito mais prazerosa. Então fica aqui minha dica para o programa, pro bem-estar. Minha sugestão, que tal vocês fazerem uma reportagem sobre a zumba? Beijos e um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Sil, um beijo para você também. A gente gostou tanto do palpite, da sugestão, que não vai fazer só uma reportagem, vai fazer um programa com o professor Marlon. Vai fazer um programa inteiro de zumba. Não é isso, Mari? É isso. Vamos começar a aprender um pouquinho, então? Vamos. Posso ensinar? Claro. Paradinha? Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Eu quero usar um passo que tem nessa música. É esse, ó. Dois,
Dá pra explicar de novo esse passo? Posso? Pode. Sem música? Sem música é melhor. Ótimo. Gente, o que a gente quer, na verdade, na Zumba é sempre fazer o mais simples possível, para que qualquer pessoa possa acompanhar. Porém, existem músicas como a Paradinha, que é uma música que é uma febre nacional, que eu gosto de inserir alguns passos que estão no videoclipe, coisa simples. Então, o momento mais difícil, que não é quando você faz a paradinha, a paradinha, pá, 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 pá. Pegou? Mais ou menos? Lembrando que ainda queima calorias. Não precisava, mas ainda queima calorias. Na Zumba não tem muita explicação. Vai fazendo e que sai uma hora, é isso? Eu gosto de que o aluno, ele deixe enfatizado o seu estilo. Entendi. A gente tenta, sim, ir todo mundo para o mesmo lado. Mas isso não é uma regra. Tá bom. Tá bom. Vamos tentar, então. Então vamos lá. Pode soltar do começo? Vamos. Ok, vamos assim, só passinho. Perfeito. Faz. Break. 2. De novo. Break. Boa. 2. Continua igual. 2. 2. E a paradinha? Na paradinha. Na paradinha. Pá, pá, pá. Na paradinha. Legal. Na paradinha. Pá. Fácil. Agora, dá pra você fazer esse passo da paradinha passo a passo, explicando para as pessoas em casa? Tipo, a perna abre, volta, começa pro lado esquerdo, pro direito. E o povo atrás que já sabe pode ir dançando para ajudar quem está em casa a aprender, né? O que eu gosto de trabalhar é trabalhar com a música muito alta para que as pessoas consigam identificar esse passo na aula, porque ele conversa bem certinho com a música. Mas eu precisava ouvir você falar, professor. Vamos lá. Fecha, abre, 1, 2. Fecha, abre, 1, 2. Fecha, abre, pá, pá, pá. Fecha, abre e volta pro começo. É isso aí. Como saiu? Tá o resto é o rebolation. Aquela frase antiga, cada um solta a franga de acordo com o seu galinheiro. É isso, tá bom. Vamos dançar mais um pouquinho, a gente vai pro intervalo já. Dá uma paradinha pro intervalo e a gente volta daqui a pouco. Si anoche lo vi, todas mis amigas le ven un defecto. Les recuerdo. Bem-vindos de volta ao Bem-Estar. A gente está aqui fazendo aula de Zumba. Talvez seja a sua primeira vez, você que está aí fazendo com a gente, mas não preocupa não, viu? Não se preocupe, porque tem muita gente na mesma situação. A Michele Loreto, por exemplo, foi acompanhar o batismo de um bocado de gente nessa modalidade também. Vamos ver. Dizem que todo mundo pode dançar Zumba. Até o Fernando Rocha quebrou essa barreira. Em 2013, a gente invadiu uma aula dele. Olha que desenvoltura. Esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Não! Nessa sala de aula lotada, todo mundo veio fazer Zumba. Quem aqui nunca fez aula de Zumba? E é de olho em quem veio para a primeira aula que a gente vai ficar. Espero não errar o lado, né? Eu acho que eu não tenho muito ritmo, não, mas vou tentar. Você gosta de dançar? Geralmente dança? Não, sou uma negação pra dança. Tem ritmo? Muito pouco. Coordenação motora? Também não. Como é que você acha que vai ser essa aula aqui? No mínimo engraçado, né? Uma tragédia, mas vamos aí. No começo, o Adriano troca as pernas. É pro outro lado. Opa, agora sim, garoto. Acertou o passo. No outro canto da sala, a gente pode ver a Cristiane. Olha, pra quem nunca fez Zumba, tá mandando muito bem na coreografia. A gente só tem que ter a coordenação, né? Que falta um pouco. A Luciana também parece que já pegou os passos, mas ainda tá difícil saber o que fazer com as mãos. Você acha que com o tempo dá pra pegar melhor? Sim, acho que sim. A primeira sempre tem um impacto, né?
Enquanto isso, parece até que o Adriano criou a própria coreografia. Tava parecendo aquele cara do Bem-Estar dançando aqui, aquele... O Fernando? É, ele mesmo. Na aula de zumba, o professor ensina os passos só por gestos. Tem que prestar atenção e acompanhar. Girar. O Adriano mesmo está se esforçando. Só precisa ser um pouco mais rápido para acompanhar a turma. Mas no fim, valeu o esforço de todos. Olha, eu confesso pra você que foi difícil, não foi fácil não. E o Adriano foi o ganhador do troféu Perdido na Zumba. Ih, Fernando, achei teu clone. Tá me sentindo ele aqui, todo travado. Bom, pode sentir do jeito que for, menos travado, porque travado não tava. Tá legal, tava muito legal. Tem um comentário da internet que chegou agora pra gente continuar conversando. É o Franklin. Tenho muita vontade de fazer aula de dança. Legal, parece muito divertido e é mesmo. Mas acho que eu seria um Fernando. Olha, você precisaria de quantas aulas, Mauro, o meu caro professor Marlon, para ele não se sentir um Fernando. Aliás, se ele se sentisse um Fernando, eu diria que seria muito orgulhoso isso, porque... Não, Fernando, eu tenho uma teoria própria e com a experiência profissional que a gente tem. Eu costumo falar para o aluno que 4 aulas ele tem que ir. 4 aulas. 4 aulas é o limite. Não sei se é o limite, eu acredito, e como eu te falei pela experiência, que 4 aulas ele vai dançar e ele vai desfrutar da aula. Assim. E vai perceber sinais que o professor dá que te ajudam. Por exemplo, você viu o professor lá na matéria, na reportagem da Michele? Ele faz 2, 2, 2, tem indicando, são 2 passos aqui, ó, 2, 2, 2. É isso mesmo, Marlon? Isso a gente chama de adiantar os passos para os alunos, certo? Sinais básicos. Sinais básicos, que é apontar, tipo, eu vou 2 passos pro lado. Eu vou fazer 2 passos embaixo. E a gente trabalha sempre entre 4, 2 e 8, que é dentro da música. O número de passos, enfim, para facilitar ao máximo e deixar a música quadrada. Como é que você faz? Quando é 8, eu mando eles irem. Vamos. Eles já sabem. Sim. Isso é legal que o aluno ele vai se identificando com o professor nessas 4 aulas e vai conhecendo o trabalho e assim vai ficando cada vez mais fácil. Por exemplo, a gente começou, você não dançou as primeiras músicas e essa música aqui, o Fernando já tá dançando, tá, gente? Ele já sabe a coreografia. Vamos ver? Vamos ver? Doutor Marcos, do ponto de vista do nosso cérebro, quer dizer, a gente vai assimilando as informações cada vez mais. O aprendizado motor, a dança não deixa de ser um aprendizado motor. E todo aprendizado motor, ele melhora com a prática, com a repetição. Vamos entender isso melhor aqui nessa demonstração? Então aqui está o nosso cérebro, teoricamente, uma tela em branco, nunca dançou. Alguém que nunca dançou. E aí foi proposta uma coreografia. Então lá, 2 pra lá, 2 pra cá, 4 pra lá, 2 pra cá, 8 tempos. Primeira aula de zumba. A pessoa vai lá e essa informação de algum jeito é absorvida pelo cérebro. Ops, tá meio fora do ritmo. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente está aprendendo, foi apresentado ao passo, executou esse movimento algumas vezes numa primeira aula. Isso, de alguma maneira, ficou ali aquela informação motora de uma nova dança, de um novo passo no meu cérebro. Mas se a gente notar, não está tão nítido, não está tão claro. O que vai deixar isso reforçado é o quê? Como disse o professor Marlon, a repetição. Foi para a segunda aula de zumba. Foi para a segunda aula de zumba. Quer dizer, ele foi para a segunda aula de zumba, foi mais uma vez submetido àqueles mesmos passos. E o que acontece quando ele sai da aula de zumba? Aquela nova memória daquele novo passo, daquela nova dança está mais nítido, está mais claro. Ou seja, vai ser mais fácil quando ele for para a terceira aula executar aquele passo. E depois que ele executar 3 ou 4 aulas, por exemplo, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que aquele passo já está memorizado. Como eu expliquei anteriormente, aquela memória, aquele circuito no cerebelo fica pronto para poder
imediatamente desencadear o passo para dançar aquela aula, o repertório aprendido em aula. Tocou a música, mesmo que ele não esteja na aula, provavelmente ele vai saber Exatamente. a sequência. Ele está num bar, está em casa, come no ônibus, começou a ouvir a música, ele vai lembrar mentalmente do passo. E isso é bom porque não deixa de ser uma forma de ensaio. Cada vez que eu repasso o ensaio no cérebro, o meu cérebro executa mentalmente os mesmos passos que eu aprendi na dança. Isso é muito legal. Ensaio mental. Tem um comentário na nossa tela interativa. Vamos ver aqui o Rafael. Eu me divirto com o Fernando. Nós também, Rafael. Mas o melhor disso é ver que ele ri disso tudo e persiste. Sem dúvida nenhuma. Um exemplo. É um exemplo mesmo, Rafa. Esse exemplo já dura quase 7 anos aqui no Bem-Estar. Obrigada pela sua participação. A gente volta já com mais Zumba. Ya no da en el amor. Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor. Porque no hay que andarse haciendo la cabeza mientras no aparece el indicado. Disfrutemos. Vamos lá! Temos muitas participações hoje aqui nesse programa de dança, os perdidos na Zumba. Vamos ver quem mais está falando conosco. Vamos ver. O Hermes. Mariana na Dança dos Famosos seria um sucesso. Ritmo é com ela. Eu aposto. Eu boto fé. Tímida. Tem notícias do G1 em 1 minuto agora, gente, pra gente saber o que acontece no Brasil e no mundo enquanto a gente aqui continua dançando. Daqui a pouco tem a aula do Despacito. Olá, bom dia! O clima em Brasília está relativamente mais calmo depois da semana movimentada, mas agora o presidente Michel Temer está atrás de recompor a base aliada do governo. Segundo o blog da Andréa Sadi, que é colunista do G1, repórter da Globo News, ele se reuniu com ministros e líderes do governo. Ele quer redistribuir cargos para fortalecer os aliados, isso para garantir apoio no futuro, por exemplo, na votação da reforma da Previdência e também para pagar a fatura, digamos assim, de quem o apoiou na votação na Câmara. Notícia do Rio de Janeiro, hoje completa uma semana que as Forças Armadas estão lá para reforçar a segurança. E olha só o vídeo que o Globocop fez hoje de manhã. Dá para ver um homem com um fuzil ali, ele está dando cobertura para outros que estão saqueando uma carga roubada que estava espalhada perto de um morro na zona norte da cidade. O comando da UPP de lá disse que o policiamento foi reforçado. Por último, uma notícia triste que chegou agora de manhã. O cantor Luiz Melodia morreu hoje de madrugada no Rio de Janeiro. Ele estava com 66 anos. Ele teve complicações por causa de um câncer que atacou a medula óssea. Chegou a fazer transplante, mas não vinha respondendo bem à quimioterapia. A família está pensando em fazer o velório na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, que é a escola da região, onde o Luiz Melodia nasceu. Mari, Fê? Consagrou o Estácio, né? Tem outra frase linda: se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Viva Luiz Melodia, nossa homenagem e um abraço à família e todos os fãs. Bom, Obrigada, Mari. Bom trabalho para você. Até mais. Emocionado. Tchau, gente. Até segunda. Até Mari, lá. boa semana para você. Vamos, nós estamos falando de dança, né, Mari? Agora também estão falando do projeto Criança Esperança, que ajuda milhões de crianças em todo o Brasil. Vamos conhecer agora um projeto apresentado pela repórter Annelise Camargo. Anne tem 13 anos e é autista. Até os 3 anos de idade, a menina não falava e nem andava. Foi quando começou a frequentar a Associação Maringaense dos Autistas. Depois que ela começou a ir lá, um período de 6 meses, né? Ela começou a falar palavrinhas, frases, sabe? Parou aquele nervosismo que ela tinha. Tinha muita dificuldade, eu não entendia nada de nada mesmo, mas depois que eu fui pra lá, eu comecei a entender bastante coisa. Hoje, a Anne participa do projeto esportivo da associação. Ganhou até medalha e troféu no golfe adaptado, que é um sucesso por aqui. Ajuda os alunos a melhorar a concentração. Aqui na associação funciona uma escola especializada no desenvolvimento dos autistas. Além do ensino pedagógico, os alunos também recebem atendimento com fonoaudiólogos e participam de aulas de dança, música e esporte. O Ian faz várias aulas. Jogar golfe, matemática, eu faço aula de flauta.
A escola tem 96 alunos de 3 a 34 anos de idade e também ajuda as famílias com cestas básicas. Mas como não tem transporte próprio, depende da parceria das prefeituras para trazer os alunos à escola. Só temos um carro, mas não tem condições de transportar as crianças. A associação precisa de ajuda e busca os recursos do Criança Esperança para continuar esse trabalho. Eu não tenho nem palavra, né, para falar, para agradecer, porque esse povo foi de fundamental importância na minha vida. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2017 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2017 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2017 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Muito legal esse projeto, né, doutor Tarso? Tem a ver com o que a gente está falando aqui, de aprender uma coisa nova. No caso, a dança, com essa música que é um sucesso. A gente já mostrou Despacito aqui no Bem-Estar e continua no topo de todas as paradas. Vamos entender um pouquinho como é que se dá o aprendizado, tanto da dança quanto de outras coisas na nossa vida. O aprendizado, a gente sabe isso meio que intuitivamente. A gente aprende melhor as coisas quando nós submetemos aquela coisa à repetição. A dança, o aprendizado motor é isso, ele é feito pela repetição. Então, se a gente pegar, por exemplo, um jogador profissional da Liga Americana, ele acerta aquelas bolas de 3 pontos, de cada 10 que ele chuta, ele acerta 9, às vezes até 10. Por que ele faz isso? Porque ele treina, ele repete o movimento, aquele movimento ele fica meio que automatizado, é fácil. Isso serve para o aprendizado de maneira geral, tanto motor quanto não motor. Aquela informação ela vai ficando armazenada de maneira muito forte, fica muito arraigada no nosso cérebro. Então a gente está mostrando isso aqui como se fossem as camadas, digamos assim, do nosso cérebro, e esse líquido é a nossa aprendizagem. A primeira informação que a gente recebe, ela ainda é um pouco superficial. Exatamente. Quanto mais a gente vai recebendo da mesma informação, ela vai se aprofundando. Exatamente. Eu gosto de usar uma analogia que é como se fosse, por exemplo, uma mata virgem. Você vai abrir um caminho para fazer uma trilha. Depois que muitas vezes você passou por aquele caminho, a trilha fica evidente. É a mesma coisa o aprendizado. É uma estrada ainda virgem, que não existe, que você vai elaborando com a repetição, com a passagem por aquele caminho. Né? De tal maneira que no final a gente fica assim, ó, com a formação super arraigada. A gente chama isso, tecnicamente, de consolidação, que nada mais é do que isso. A informação fica consolidada no nosso cérebro. E por isso que músicas como Despacito, que tem muita repetição, ajudam, Exatamente. Né? Vamos aprender então um pouquinho, passito a passito agora. Vamos aprender um pouquinho? Então vamos. Pode cortar o áudio da música para eu poder... Vamos lá. Eu gosto de passar 2 passos, tá? Que são fáceis, mas para o aluno que está iniciando, há vezes que é importante você passar o passo antes da música. Para o pessoal que está em casa, vai iniciar com a perna direita, certo? Direita na frente, pessoal que está em casa, nossa esquerda, claro. Direita, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Parou e o pessoal que está em casa vai voltar com a sua perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juntou. Juntou e vai iniciar o passo mais uma vez. Precisa mais uma vez? Vamos lá? Mais uma só rapidinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Voltei. 1, 2, 3, 4, juntou. E aí, vamos com música agora? Com música. Vamos lá. Aê! Ok. Entrando no clima. Bem, um pouquinho mais pra frente, aproveitar que tem bastante gente. Oh, não. Começar bem fácil. 2. Segura. Mirando-te. De novo. Continua. Estava de amando. Atenção que vai vir um passinho que a gente aprendeu, ó. Última vez. Pessoal que está em casa, perna direita na frente. 1, 2, 3. Voltei. Bom, tá tudo no Globoplay, se você não conseguiu aprender, hein? 1, Isso. 2, 3.
1, 2, 3. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na hora de ir embora. Dançamos muito. Muito obrigado pela companhia. Despacito. Um ótimo fim de semana. Vem Fátima Bernardes aí. A gente vai despacito, né, Mari? Se cuida, gente. Aproveite o final de semana. A gente se vê na segunda. Outro.